galera, tudo bem aí? Estamos de volta em mais um Tudo Vira Podcast. Hoje, especial de novo pra mim, muito especial. Tô mega, vocês estão vendo aqui, mega feliz. Conosco hoje o grande César Marrom Cass, ou César Cass, ou Marrom. Quinta Avenida, um dia você passará por ela. Tem história de quase 40 anos na nossa cidade musical, levando o nome de São Carlos aí Brasil afora. E esse cara é um grande exemplo de administrador musical. É uma tarefa que quem vê aí do lado de fora não faz ideia o trampo que dá administrar a música em todos os seus sentidos. Não somente a parte técnica de uma banda, mas a parte do ser humano, acima de tudo, é um treco maluco. E eu tiro meu chapéu pra esse cara, por tanto tempo que ele tá aí, e é um grande exemplo a ser seguido. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja onde for. César Cass. Salve, salve, Angelão. Marronzão. Salve, meu salve, irmão. Angelão. Beleza? Um imenso prazer e estou honrado de estar aqui com você hoje. Estou muito contente, entendeu? E acima de tudo, lisonjeado pelas palavras aí. Uma trajetória árdua, grande, homérica, acima de tudo, mas prazerosa. Então, foi alguns anos aí envolvido na música, uma satisfação muito grande, né? E nessa nossa caminhada tive o privilégio de te conhecer. Obrigado. Já não é de hoje, e é onde eu sempre tive por você o maior respeito, né? Respeito profissional principalmente, e pelo músico, né, que você veio se tornar durante o transcorrer, né? E a gente admira, né, cara? A gente admira e tira o chapéu também para as pessoas que a gente tem uma certa admiração. E você é uma delas. Pô, obrigado. Vindo de tu, pra mim isso aí é... Não de Itu, mas vindo de César Cass, pra mim é... Fico lisonjeado pra caramba mesmo, de verdade. Meu querido, que remete você à rua Elvídio de Gouveia, Rua das Torres, nosso lar ali... Dá aquela fechada de olho e abre assim, puf. Remete ao que pra você isso aí? Isso daí foi parte da nossa trajetória, né? Parte da nossa trajetória que veio se tornar o nosso QG definitivo da banda, né? Onde a gente se aloca hoje em dia, né? Onde tem o estúdio da banda, o escritório da banda, Quinta Avenida. E na Elvídio Gouveia, hoje em dia, né? Avenida Grécia. Elvídio Gouveia, na realidade, era a casa do Lucimar, um sócio Sim. que nós tivemos antigamente, né? Então, eu quis remeter isso aí. Isso. Pra pegar bem lá atrás mesmo. Isso mesmo. Mas aí o que acontece? Hoje em dia a gente está na Avenida Grécia 396, né? Nas costas da Elvídio Gouveia. Isso. Entendeu? Mas na casa da Dona Lázara, né? Que era a avó do Lucimar. Mas muito legal. O pré-Quinta Avenida eram os netos de Lázaro. Na realidade é uma história um pouco meio complexa na realidade, mas os netos de Lázaro surgiram no transcorrer do Quinta Avenida. Ah, é? Isso. Ah, eu achava que era o contrário. Lá atrás a gente tinha... Deixa eu iniciar a história toda, né? Legal. Acabei encontrando o Eduardo e um amigo chamado Vanderlei, que não é o Leila, não é o Vanderlei, é o Vanderlei Pereira. A gente estudava lá no Paulino Botelho, famoso industrial. Eu, o Eduardo e o Vanderlei. Eu conheci o Vanderlei e por intermédio do Vanderlei que eu conheci o Duda, o Eduardo, que é meu sócio até hoje. E a gente começou brincando de violão, atabaque e caixinha, fazendo um som, um trio fazendo um som, e se apresentava, por incrível que pareça, nas escolinhas do SESI, na própria Industrial, fazia umas brincadeirinhas. E a gente começou sem muita pretensão. Era uma brincadeira. Uma brincadeira. E que
E como todo adolescente, né? A gente se vê ali com sonhos, né, cara? Objetivos a serem atingidos. Puxa, quem sabe um dia a gente pode se tornar músico, né? Vamos montar uma banda? Vamos montar uma banda? E nessa história toda, meu pai me deu uma bateria na época, o Duda comprou uma guitarra, o Vanderlei, que na época tal, que tocava violão, acabou não comprando a guitarra, o Duda acabou comprando, e a gente começou a fazer um som, eu e o Duda. Bateria e guitarra. Um acusticão. Um acústico. Puxa, tá, montar uma banda, isso, aquele, outro e tal. Vamos, puxa, para montar uma banda, você precisa de um contrabaixo e um tecladista, né? Que era um formato de banda que a gente achava que poderia ser um início, né? E aí a gente acabei encontrando o Lucimar, por intermédio de um outro amigo nosso, e na sequência encontrei o Lela. Sim. O Lela era padeiro, cara. Olha isso. Na padaria Corneta. O Lela é um dos seres humanos mais fantásticos, né, cara? É, um cara, gente boníssima, gente finíssima. Tanto ele quanto o Duda, né? Sim, Duda e aí também. acabei encontrando o Lela e nós montamos a princípio um quarteto. Um quarteto. Baixo, batera, guitarra e teclado. O Lucimar tocava teclado. Antes dos teclados eram 2 guitarras, um contrabaixo e uma bateria. Guitarra base e guitarra solo. Isso. E aí, com o passar do tempo, o Lucimar migrou para os teclados e acabou comprando um teclado, um Casio CT6000. Lembro como se fosse hoje, cara. Lembro como se fosse hoje. É o que tinha pra época, né? É, o que tinha pra época, entendeu? E aí a gente alçou um voo muito interessante. Com o passar do tempo, convidamos o Dida, o Edner Placeres, e acabamos encontrando algumas pessoas e fizemos um quinteto. Era eu, o Lela, o Duda, o Lucimar e o Dida. Aí nós iniciamos uma longa jornada com algumas outras pessoas e acabamos realizando o primeiro evento nosso, 30 de março de 1986. Que bacana isso. Vai pra 40 anos. É 38 anos. 39 agora. Entendeu? Né? Agora vai pro 39º, né? E, cara, eu vou ser franco com você. Que trajetória vencedora. Muita coisa, muita água passou embaixo da ponte. E a gente sempre teve um sonho, né? E voltando a falar dos Netos de Lázaro. A gente iniciou a banda e tinha o sonho de gravar alguma coisa, né? Autoral. Nós pensávamos em gravar alguma coisa autoral. E acabou que escrevíamos composições, tal, letras, tal, musicava, isso, aquele outro, mas era muito difícil na época. Aí resolvemos começar a fazer alguns bailinhos para angariar fundos, para ter a possibilidade de investir na gravação de um CDzinho. Na época nem era CD, era um LP, né? LP. E entre idas e vindas participamos de alguns festivais de música aqui em regionais e tal. O Music Record foi um dos expoentes. Você lembra do FICO antigamente? Festival Interno do Objetivo lá? Sim. Era, cara, algo assim. Nós fomos para Ribeirão Preto participar de uma etapa com músicas autorais e a gente, puxa, foi uma trajetória estupenda, sabe? Uhum. E mediante a isso tudo, a banda vem crescendo. E aí, com o passar do tempo, algumas pessoas foram se desligando da banda e a gente acabou passando na década de 90 em 4 pessoas, que era eu, o Duda, o Lela e o Lucimar. Era um quarteto. Todos tocavam, todos cantavam. No transcorrer, achou uma necessidade de colocar um cantor para poder ter um vocalista de linha de frente. Tem que ter, né? E aí acabamos optando pelo Du, Eduardo Zaniolo. Foi um menino que de uma maneira ou de outra encampou lá atrás os vocais, jovem tal, naquela época, né? Uhum. E aí acabou dando muito certo. Ficou um determinado tempo com a gente. E aí a gente me acompanha naquela evolução, né? Um pouquinho mais à frente,
tivemos a necessidade de colocar uma cantora na banda, dançarinas na banda, a coisa foi crescendo e foi tomando um vulto, né? A partir de que momento o Quinta se tornou uma banda show? Porque começou ali uma coisa bem crua que você está falando. Uhum. Quem teve essa visão foi você? Foram os 3, os 4 ali, Então, de olhar, putz, cara, ó, tem um nicho diferente, acho que a gente viu ali tal banda, vamos partir para esse lado de banda show, esse nicho é legal, é diferente, vamos ter que investir mais, vamos, mas também vamos ganhar mais lá na frente. Acho que foi essa a grande visão que vocês tiveram. Na realidade, acabava que o mercado na época, o mercado sempre cobra muito, né? Sim. O mercado sempre cobra alguma coisa diferenciada. E o que a gente tinha? A gente tinha uma certa experiência, uma larga experiência em barzinhos aqui em São Carlos. A gente trabalhava, trabalhamos no Café Concórdia, trabalhamos no Plaza, no Extra Bar. Dagoberto, lembra, Dagoberto? Viu? No Anjo Caído, no DCE, Anjo no Caso. Caído, meu pai cara, do céu. Então, nossa senhora. Falava, tenho altas lembranças e uma muito prazerosa, cara. Lembranças assim mil. De tocar no Caso, de tocar no DCE. O DCE ainda era na Major, na Marechal Deodoro. É uma coisa doida, cara. Porque eu passei nessas. Entendeu? Eu fiz esse circuito também. Então, e foi muito prazeroso. E o que acaba acontecendo? A gente, de uma maneira ou de outra, a gente estava crescendo no meio de banda baile, naquela época, nós já tínhamos entrado naquele contexto, né? E aí o seguinte, se você tivesse um produto um pouco mais diferenciado, você tinha a possibilidade de cobrar um cachê um pouquinho mais diferenciado, entendeu? Então, a partir do momento que você tinha um produto com vários integrantes, com toda certeza, a gente conseguiu também valorizar os cachês. Além do que? Além de você ampliar o seu repertório, né? Aí você deixava de ter um repertório estritamente masculino, você passava a ter um repertório com as vozes femininas, você passava a ter uma gama de repertório mais diferenciada, mais diversificada, que foi aí que nós optamos realmente para a nossa vertente, né? Foi aí que nós optamos pela nossa causa, entendeu? O que a gente vai propor para o mercado? A gente vai propor para o mercado um trabalho onde a gente toca de tudo um pouco. Então, desde quando a banda se iniciou, a proposta sempre foi ofertar para o nosso público uma gama de estilos musicais. Não sintetizar apenas em um único estilo ou 2 estilos. Um estilo estritamente pop, estritamente reggae, estritamente rock. Não, foi pra tudo. Entendeu? Então, na época, a gente sempre quando falava em Quinta Avenida, ainda hoje acontece isso. As pessoas falam, puxa, falou em Quinta Avenida, a gente já sabe que a gente vai ouvir de tudo no evento. Entendeu? E isso nos acompanhou durante um longo tempo, ainda perdura até hoje, onde você ouviu falar do Quinta Avenida, as pessoas falam, pode ir porque você vai ouvir de tudo. De samba, rock and roll, entendeu? E aí o start foi esse. O start foi que reunimos todo mundo, objetivamos um nicho de mercado, logicamente, e aí você passa a ter que acreditar nas suas nas convicções, nos seus sonhos, nas suas metas, nas suas projeções futuras, porque você tem que querer, né? Aí eu tenho uma máxima também que me acompanha faz muito tempo. Eu falo que a gente, cara, o ser humano é a extensão daquilo que ele mentaliza ser. Não tem jeito, não tem para o ser humano. É a extensão do que você mentaliza ser. Mentalizou positivamente, mentalizou que você vai alcançar, você vai atingir, demore o tempo que for, cara, você atinge. É isso aí. É muito top. E a gente sempre trilhou por isso, cara. Veio caminhando, tocando de tudo, encontrando, fazendo muitas amizades, ampliando horizontes, ampliando locais a serem desbravados, entendeu? E aí a banda, durante um determinado tempo, cresceu muito e a gente acabou fluindo e passamos
de uma banda regional para uma banda interestadual. Aí começamos a sair fora do estado de São Paulo, trabalhamos em Minas, trabalhamos Goiás, no Paraná, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo. Santa Catarina também? Lá embaixo, trabalhando, muita coisa, entendeu? Então você já desceu. Descemos um cadinho que nem fala mineiro. Foi top, cara. Foi uma trajetória muito legal, sabe? Uhum. E aí, nessa trajetória, a gente acabou encontrando muita gente, fazendo muitas amizades. Tanto é que você é uma delas, né? Que a gente nutre um tremendo respeito. E Tá. nos cruzamos nos palcos também, né? Sim, algumas vezes. Eu nunca esqueço um baile do Havaí que estava Free Band e o Quinta. E aí eu dei uma canja. Se eu não me engano, Ibitinga. Ibitinga. Ou Itápolis. Ibitinga ou Itápolis? Ibitinga. Não, Itápolis. João Brasil ainda. João Brasil. Isso mesmo, Itápolis. Foi muito bacana. E que privilégio dividir algumas canções com você lá também. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu passei na Quinta Avenida. Você ainda passará por ela. Eu passei. Rápido. Foi bem rápido, mas eu passei. César, e a transição do César, do Marrom, do músico, do baterista para o administrador da banda? Como que isso ocorreu? Foi uma decisão muito pessoal, assim, muito sua? Você começou a achar que estava acumulando demais, tocar e ter que administrar? Você teve aquela visão, cara, se eu partir para administrar essa banda, as coisas vão encaixar melhor, tal, e parece que foi o que aconteceu mesmo. A banda sempre andou bem, até onde eu sei. Mas a partir do momento que você, não desmerecendo os demais, longe disso. Até porque eles também, acho não, eles concordaram e a coisa anda assim até hoje, pelo que eu vejo, né? Para quem não sabe, o César era o Phil Collins ali, né? Ele tocava bateria, cantava, tal. Aí de repente ele falou: não, peraí, cara, eu vou administrar isso aqui, vou mais administrar do que... E essa transição foi difícil? Foi o sentimento de parar com a baqueta ali, né? Enfim, como que foi essa transformação? Então, na realidade é o seguinte, sempre toquei bateria, tive uma trajetória muito positiva também, estudei 4 anos e meio no Conservatório Dramático Musical de Tatuí. Puta vida. Foi muito top. Na 4 anos de Tatuí? 4 anos e meio. E aí, por incrível que pareça, tive uma passagem que foi delicada também. Por quê? Porque a gente tinha o quê? Eu viajo, cara, que trajetória, porque era árduo, cara. Eu, no começo do estudo do conservatório, eu acordava às 3h30, pegava um ônibus até Rio Claro. De Rio Claro, um ônibus. Piracicaba. Não, pera, eu pegava um trem daqui de São Carlos, até Rio Claro. Aí de Rio Claro a Piracicaba, eu pegava um ônibus. E um ônibus de Piracicaba para Tatuí, outro ônibus. Uhum. E não tinha como. Não tinha carona, né? Não tinha ninguém. Não tinha como, cara. Entendeu? E você tinha que chegar pro estudo. Se você chegasse atrasado, você não entrava na aula. Então você tem que estar sempre antecipando. E aí, resumindo. Enfim, foram anos. Foi um ano, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, nessa loucura toda, até que a gente conseguiu, no ano seguinte, algumas outras pessoas daqui de São Carlos começaram a ir pra lá e começou a ir de carona, a gente rachava, porque o problema não era o veículo tinha, o que não tinha era dinheiro para bancar os combustíveis de pedágio. Isso. E na época rolou. Tô indo, 4 anos e meio, chegou um determinado momento, o Javier chegou para mim, o Javier era o mestre lá da percussão erudito, maestro, tudo. Falou: César, é o seguinte, até agora, e ele sempre foi uma pessoa que de repente colaborou bastante com a gente, colaborava muito com os alunos. Quem vivia de música, ele sempre dava um jeitinho para que a pessoa realizasse as tarefas e entregasse como ele de repente podia, porque era rígido, né? E que se você não entregasse as tarefas, você não daria continuidade no seu curso.
E a procura era muito grande. Sim. Entendeu? É o maior da América Latina. Na época era o maior conservatório da América Latina. Todo mundo queria ir pra lá. Entendeu? Todo mundo queria ir pra lá, não tinha como. E a gente entrou lá e, puxa, a gente fazia de tudo para permanecer. 4 anos e meio, ele falou assim, agora é o seguinte, a gente vai entrar no estágio agora onde não tem mais a possibilidade. Você vai ter que começar a ficar pelo menos 4 dias em Tatuí. Porque existe um número a mais de horas para estudo, coisa e tal, e você precisa ter. E aí era muito doido, porque não era simplesmente tocar bateria, era uma percussão erudita. Então eram técnicas de peças de xilofone, de vibrafone, de tímpano, de caixa. A bateria era um dos instrumentos. Xilofone, cara, que legal. Xilofone, é muito. Então é o seguinte, aí eram cobradas técnicas específicas para que você tocasse os instrumentos. Por isso permanecer por mais tempo no conservatório, desenvolvendo e estudando as técnicas, para que você pudesse tocar cada instrumento. Não era tocar por tocar. Então é avaliado o todo, né? Desde a postura até a técnica que você utiliza para você poder... É uma faculdade. Com toda certeza. Nesses 4 anos e meio, a banda fazia parte do meu dia a dia supremo, né, cara? Aí o que acontece? Nessa época eu já tocava e tinha os contatos com os nossos contratantes e também cuidava da nossa parte administrativa já naquela época. E aí é uma máxima, cara. É uma máxima que não teve como. Nesse primeiro momento já aconteceu uma coisa muito delicada. Eu tive que trancar a matrícula no conservatório. Por quê? Porque eu não conseguia permanecer... A demanda da banda também estava crescendo. Com toda certeza. Eu não conseguia permanecer no conservatório... Tudo ao mesmo tempo agora. Isso, não tem jeito. O Blask e o Blom, dos Titãs. Tudo ao mesmo tempo agora, não tem como. Aí o que acontece? Tranco a matrícula, tranquei a matrícula, deixei de fazer uma coisa que eu amava, que era estudar, entendeu? Mas foquei na banda e continuamos durante um bom tempo ainda. Nessa brincadeira, cara, acabou custando a minha ausência dentro do conservatório, que eu curtia demais, né? E é um ambiente muito bom. Muito saudável, legal, né? Cara? É muito. Em todos os sentidos, você né? vive. A energia de um conservatório é algo assim surreal, né? Sim. É indescritível. Só para quem conhece e passou já sabe. Uma das melhores coisas que tem dentro de um conservatório é a disciplina, né? E o duro, que é muito doido, porque estudava-se no pátio e as pessoas se concentravam de uma tal maneira que um cara de violão, ele estudava do lado de um cara, lado a 1 metro, 1,5 metro, de um cara estudando uma peça de tímpanos, e o outro estudando saxofone, e o outro vibrafone, xilofone. O cara fala, como, cara? É um universo único. E todo mundo tem a sua. E todo mundo tem a sua órbita ali. Muito doido. Eu até brincava na época, que é o cone do silêncio, né? Que do Maxwell Smart. Baixava um conezinho assim em cima de cada um. A concentração era tão grande, tão intensa, que ninguém percebia nada. o que o outro estava fazendo. Com toda certeza, todo mundo focava naquilo que estava fazendo, entendeu? Era muito interessante. E quando eu perdi isso, falei, puxa vida, cara, que pena. Mas precisamos viver de música. Sim. Entendeu? E aí, nessa loucura toda, nessa doideira toda, tranco a matrícula, volto, foco um pouco mais, a banda começa a trabalhar mais. Porque aí eu já, de uma maneira ou de outra, eu já tinha um outro tempo, já tinha um tempo mais vago para poder me dedicar, à venda, né? Para poder me dedicar à venda. Na realidade, a banda começou a tocar mais. Sim. Com o passar do tempo, o que acaba acontecendo? Uma coisa muito doida aconteceu novamente. Aconteceu que a administração e a venda começou a influenciar no tempo hábil para que eu pudesse ensaiar e tirar as outras músicas, entendeu? O repertório em si. Então, eu estava mais uma vez com o pé em 2 canoas. Chegou um momento limite que não andava como deveria andar a parte administrativa,
Como a musical também não, então estava empatado. Aí chegou um momento que a gente falou, se reunimos, na época era eu, o Lela e o Duda. Falei, gente, e agora, mano? Que passo dá? Falei, olha, o detalhe é o seguinte, eles falaram assim para mim, então, quem toma conta da nossa parte administrativa, a nossa parte administrativa é você. Você quer continuar tocando? A gente encontra alguém para administrar. Agora, se você quer administrar, a gente vai encontrar alguém para tocar. Aí eu fiquei numa sinuca de bico, né? Falei, puxa, eu gosto bastante de tocar. Mas, por sua vez... Você estava adorando administrar também. Era muito interessante, entendeu? Era um diamante que estava sendo lapidado, entendeu? E ele estava reluzindo. Tinha que ser na sua mão. E ele estava reluzindo. Então, e aí aconteceu o seguinte, aí eu cheguei na seguinte incógnita. Contratamos uma pessoa para tocar ou contratamos uma pessoa para administrar o pouco que a gente está ganhando? Aí não foi fácil. Vou ser franco com você, não foi fácil tomar essa decisão. Mas aí acabei optando em administrar e contratar uma pessoa que tocasse bateria, um outro músico. Sim. Assalariado, que pudesse nos dar o resultado tanto quanto eu havia até o momento, naquela época lá, solucionar as minhas responsabilidades. Vai. Acabamos encontrando o primeiro batera, depois o segundo batera, que foi o Gersinho Azinari. O Gersinho, gente finíssima, um baita profissional também. O cara ficou com a gente durante 5 anos. Foi muito legal. Eu fiquei 20 e já ficou 5. E aí, a parte artística cresceu muito, porque aí o cara focou realmente. E aí, por sua vez, a parte administrativa deslanchou muito, que aí eu pude focar realmente para estabelecer metas a serem atingidas, cronogramas e planos de venda, entendeu? E aí, eu vou ser franco com você, aí os objetivos foram sendo atingidos. E aí eu pré-estabelecia metas anuais a serem atingidas, semestrais a serem atingidas. E graças a Deus a gente conseguiu bater várias vezes. Bater as metas que a gente pré-estabelecia. Sempre em comum acordo com todos, sempre conversando com todo mundo, sempre pré-estabelecendo os caminhos a serem percorridos, de que maneira, tal e como. E aí a gente foi, de uma maneira ou de outra, evoluindo, entendeu? E não foi tão simples. As pessoas me falam assim, puxa, você sente saudades? Sinto saudades de tocar. Tem possibilidade de você realizar um repertório hoje? Eu falo, se eu ensaiar durante um bom período, eu acredito que sim. Mas sair tocando num evento não consigo. Tá travado. Atualmente não tem essa possibilidade, entendeu? Mas gosto demais, brinco uma passagenzinha de som, faço um auezinho, brinco, uma coisinha ou outra nas musiquinhas que a gente tocava antigamente, mas é isso aí. Os praco prum, né? Cezinha, e essa coisa, chegou um momento que vocês se tornaram referência, né? Até assim, não vou dizer involuntariamente, mas chegou um período que determinados membros da banda e a própria banda se tornou mesmo referência. Todo mundo olhava, Quinta Avenida, velho, peraí, a Quinta Avenida, é o fulano ali que é o cantor, é o ciclano, é a fulana que é a cantora. Esse pessoal começou a deslanchar. O próprio Gersinho que você falou foi para lá no Paraná, né? Depois, não é isso? Salvo engano. O Gerson. Teve um batera que foi parar no Paraná, não é o Gerson? Não é o Gerson. Foi para as bandas do Paraná. O Gerson lá. foi para São Paulo, se eu não me engano, na banda... Mas foi pra uma banda grande. Uma banda grande. Então, o pessoal começou a deslanchar de uma tal maneira ali, a galera, né? No cenário das bandas de baile, para coisas até maiores que já tinha na época que o Quinta. Mas o Quinta foi a escola dessa galera aí, dessa moçada. Né? Como que foi lidar com essa transformação também, César? Então, essa responsabilidade? Foi o que eu falei agora anteriormente. A gente começou a pré-estabelecer metas a serem atingidas, entendeu? Então aí a gente começou a nivelar por cima,
entendeu? Então a gente corria atrás do melhor equipamento de áudio, do melhor equipamento de luz, até que chegou... Figurinos. Não tinha como, figurinos tinha que ter, a gente tinha cenários muito interessantes para a época, entendeu? E poucas eram as bandas que tinham isso, esse tipo de... esse formato realmente. Aí tem outro divisor de águas ali que foi depois de iluminação, depois o tal do painel de LED, aquisição do painel de LED. Isso foi algo assim... Vocês foram pioneiros das bandas aí? Daqui da região, sim. Entendeu? As pessoas tinham, mas aí nós demos o pulo do gato, realmente. Fizemos um investimento vultuoso para a época, entendeu? Mas graças a Deus, tudo alicerçado realmente, sim, entendeu? Armamos um cronograma específico e atingimos os nossos objetivos. Aí adquirimos viajamos para São Paulo, compramos umas placas de LED e demos 50% de entrada e os outros 50% falaram, e aí seja o que Deus quiser. E deu certo. E deu muito certo. Resguardado a isso, o volume de tudo ia aumentando e já não cabia mais no ônibus. Compramos um caminhão, já não cabia no caminhão. Falar disso aí também. E aí a coisa tomou um vulto que até que chega um determinado tempo, vamos comprar uma carreta. Mas uma carreta. Cara, o detalhe foi um detalhe vultuoso, cara. A gente chegava em qualquer lugar que a gente chegasse, a gente não tinha preocupação com nada. Tudo que a gente necessitava para a nossa prestação de serviço estava à disposição, né? Estava ali dentro dos veículos. Do profissionalismo de vocês. Então, e aí foi uma coisa que nos alavancou e a catapultou também. Foi que realmente as pessoas falam, puxa, eles vendem e entregam realmente o que vendem. Eles ofertam e entregam o que vendem. Tanto que a gente quase não trabalha em São Carlos. Sim. A gente quase não trabalha em São Carlos. Sim. Há muito tempo. Amo São Carlos de paixão, tenho um respeito muito grande, mas raras foram as vezes que nós tivemos a possibilidade de prestar um serviço diferenciado aqui dentro. Quando eu falo prestar um serviço, é a nossa terrinha, né? Quer dar uma massageada no ego, você quer estar aqui, você quer, não tem como, todo mundo quer. E a gente vê a necessidade que os músicos que estão trabalhando com a gente, estão dividindo o palco com a gente, tem. E às vezes a gente não tem o retorno esperado. O respeito comercial. Isso é uma coisa que me pega desde o início da nossa administração aí. Isso me pega, porque as pessoas acham que você é de São Carlos, você não tem custos, entendeu? Não dá para fazer, gente. Existe um custo envolvido, um custo operacional, o mínimo de custo operacional, para você poder entregar um trabalho diferenciado. E a gente sempre teve alto investimento para o resultado final do nosso trabalho. E algumas pessoas não entendiam isso. Até hoje não entendem, né? Na verdade, né? E aí ele acha que você sai de casa, vai lá, você vai fazer um sonzinho. Não tem sonzinho, amigo. Não tem sonzinho. Ou é a excelência para o seu evento, ou então seu evento está quebrado. Você não tem condições de fazer um evento. A gente não sai de casa fazer um evento mediano, né? E eu falo, e a gente. Só que isso tudo envolve custos, entendeu? Marrom, no auge, no ápice da história aí do Quinta Avenida, a gente sabe que muitas coisas influenciaram para mudanças, inclusive tiro o chapéu de novo para você e para aqueles que ainda permanecem, que a gente sabe que mudou totalmente o cenário, uma mudança drástica. Então os que ainda pós-pandemia, mais ainda, então tem que tirar o chapéu para vocês que são perseverantes e continuam. Vamos pegar lá no auge mesmo na coisa. Quantas pessoas o Quinta empregou entre músicos, dançarinos, equipe técnica e, salvo engano da minha parte, por um bom tempo essas pessoas eram registradas em carteira, não é? Por um bom tempo foi assim, tinha uma verdadeira empresa mesmo, não é? Rolou por um bom tempo, rolou né? Rolou alguns
Então, no auge, quantas pessoas vocês então, rolou deram alguns emprego registros. ali? Puxa, Umas 30 pessoas? no Mega, chegou a bater diretamente 28 pessoas. Eu Rolava imaginava 28, isso, umas 28 30 pessoas. E indiretamente é mais, porque aí tinha pessoas que contratavam alguns carregadores, camareiros em alguns lugares, alguns detalhes mais. Mas aqui entendeu? fechado, que Mas ia, saía daqui 28 saia daqui pessoas. quase 30 pessoas. Quase né? 30 pessoas saindo daqui. É uma Entendeu? responsa e tanto. Uma responsa e tanto, porque você tem o custo operacional grande. E aí, Não é só isso, então, né? E aí que eu falo justamente isso. Aí as pessoas que nos contratam falam, mas você está em São Carlos, cara, mas não é, cara. Ainda hoje existe, a gente trabalha com 12 pessoas de palco e mais 8 na técnica. Ainda 20. hoje é 20 pessoas. Entendeu? Ainda Mas hoje é hoje 20 só o pessoas. ônibus. Hoje só o ônibus. Bonito pra caramba de passagem. Mas, Ônibus lindo, hein? nós apelidamos ele de paredão. O que é? Um Scania? É um Mercedes. Ah, Mercedes? 2 andares, né? Ah, Um O500. Mas é muito top. Mas é o que? É um G7, G6? É... Marco Polo? Isso, é o Marco Polo, um G... Deve ser G6. G6 ou G7? Ah. O ideal para te falar isso é o Marcão, motorista. Entendi. Mas é lindo o ônibus de vocês. É sempre... legal. É uma estrutura voltada para as nossas necessidades atuais, entendeu? Uhum. E qual foi, de repente, o pulo do gato? Era depois da pandemia, que foi triste, né? Foi muito triste, todo mundo subestimou ela, infelizmente, porque como que o mundo ia parar 90 dias? Jamais, cara. Você acha que o mundo para 90 não, né? O mundo para 30 dias, 60 dias, 90 parou 2 anos quase, 1 ano e 10 meses, 8 meses. Aí acabou parando e a gente acabou se enrolando, cara. Entendeu? Por quê? Um outro detalhe crítico também é que nessa época da pandemia, a gente tinha 18, 20 de março de 2020, quando nós paramos, a gente tinha mais ou menos até de março a julho, como a gente fechava muita coisa antecipadamente, principalmente formaturas, a gente tinha uns 12, 16 eventos para fazer, de 12 a 16. Sei que 12 eram 12 formaturas, mas uns 4 eventos para fazer, mas era mais formaturas. E dessas 4 formaturas, a gente tinha pelo menos 3 medicinas a serem feitas. Que é o top. Tá. E eu costumo dizer o seguinte: medicina não pergunta quanto custa. A medicina exige qualidade. Então, tudo que você acorda num evento de medicina, pelo menos aonde eu me inseri no contexto até hoje, tudo relacionado com a entrega do produto, entendeu? Por quê? Porque o corpo de medicina exige realmente que você relate em contrato tudo que você vai entregar para eles. E eles conferem item por item. Conferem item por item. É isso aí. Então, aonde que chegou o pulo do gato? Gente, e agora? Como a gente vai fazer na pandemia? Dispensa a galera, não dispensa? Cara, e se daqui 90 dias volta a abertura? Como a gente entrega os eventos de medicina? Como entrega os eventos de direito? Como entrega os eventos de formatura em si? Vai? Mas principalmente medicina, porque quando você trabalha para uma medicina, você tem as portas abertas em qualquer outro curso. Sim. É um aval muito grande. Por sua vez, se você não entrega a medicina, tá queimado. Aí tá enrolado, entendeu? Então na época é o seguinte: vamos tentar segurar o povo, porque pode voltar a qualquer momento. Voltando a qualquer momento, você como uma pessoa de linha de frente, você sabe como funciona. É difícil você perder um cantor ou você perder uma cantora num momento crítico como foi a pandemia. Volta. Sim. Quem que vai realizar o repertório? Sim. Que a banda sempre teve estruturada. Fomos segurando as pessoas, segurando, até que chegou um momento que ficou difícil, né? Aí ficou difícil e aí nós tivemos que caminhar. Mas fora essa questão da pandemia, César, tem uma outra transformação, né? Nós somos uma geração que ama, gosta de baile. E uma galerinha que vem vindo cada vez mais aí,
não gosta, não sabe o que é baile. Infelizmente. Né? Então, assim, o que está salvando a pátria ainda são as formaturas, acho que algumas prefeituras de vez em quando, com alguns eventos. Porque os clubes mesmo, eu não estou enxergando, Dagoberto. Eu sou sério. Você pôs aí para eu ler? Ah, pensei que fosse para eu ler algum recadinho. Ah, desculpa. Acabou, né, cara? Não tem o público que nós tínhamos antes. Então isso é uma outra dificuldade. Outro formato, né? Outro sobreviver banda de baile. Eu vou te contar uma história rápida aqui, cara, que eu nunca vou esquecer. Que aquilo pra mim foi uma tremenda de uma ofensa. E conhecendo um pouquinho que eu te conheço, você teria feito a mesma coisa que o Maurinho da Frequência Modulada fez. Nós fomos tocar numa cidade aqui perto de Bebedouro, na cidade do Mato Grosso Matias, aqui Ai, cara, não tô lembrando. Pertinho de Bebedouro ali. Entre Jaboticabal e Bebedouro. Monte Alto? Não é Monte Alto, não, Tô alguma coisa. É pertinho de Monte Alto também. Ali naquele circuito ali tem um monte de cidade, né? É uma pingando do lado da outra ali. Um evento bacana, cara. Um palco grande, uma estrutura bacana. Ele tava lá tocando tudo. Tava indo bem, tava indo legal. No meio do evento me encosta dois caras lá, um com Maverick e um com Opala. Ergueram o tampão do carro, de cada dos dois carros lá, e começaram a tocar funk. E querer, assim, disputar com o tampão do carro com o som do palco. Do palco ali. Entendi. Pô, cara, foi uma falta de respeito do tamanho do mundo. Entendi. O que o Maurinho fez? Você conhece bem o Maurinho, e a gente assinou embaixo com ele. Chamou o cara lá da organização do evento e falou: cara, desculpa, não tem como a gente tocar com isso daí interferindo. Paramos. Você despediu lá, pediu desculpa pro público, e o público também estava indignado. Os caras atingiram o objetivo deles, que era isso mesmo. A gente parou de tocar, deu 5 minutos, os caras fecharam a tampa do carro e foram embora. Olha que louco, cara. Quer dizer, você vê a falta de respeito onde que chega. Entendi. Né? E assim, é o que eu tô te dizendo, é um público hoje totalmente diferente. E é difícil lidar. Então, nós assim, né, já temos uma certa idade. Eu já não tenho a capacidade que você tem, por exemplo, de misturar a emoção com a razão, de você pegar a tua banda lá que você administra. Razão e emoção sob medida para o seu evento. Isso, tá? Foi, puta, bem a cara do marrom isso aqui mesmo. Suportar com todo respeito para quem gosta, eu respeito, mas não consigo gostar desse negócio de funk. Dessa, né? Uma atitude dessa, né? Não, então, mas você vai lá com o Quinta fazer as formaturas, você tem que tocar os funk. Um ou outro ainda toca, não tem como. Tá? Pela proposta. Rapaz, por incrível que pareça, agradeço o Buru da Free Band. Eu agradeço o Maurinho Frequência Modulada enquanto eu trabalhei com os dois. Trabalhei 11 anos com um, 10 com o outro. Eles me respeitaram, que eles nunca me deram esse repertório para cantar no palco. Eu travava, eu não conseguia. Não entra na minha... Não vai, não adianta, entendeu? Então assim, você tem que se adequar ao tipo de música que toca hoje, que é o sertanejo universitário, né? É o funk... Esse pagode também que está diferente do que era o pagode de antigamente. O eletrônico mudou tudo. Mudou tudo. Então com outras vertentes. Outras vertentes. Então eu tiro o chapéu, velho. Porque assim. Eu costumo dizer, que a gente somos eternos camaleões. Sim. Entendeu? Aí é o seguinte, aí que é o ponto chave da coisa. Dá razão. Você está predisposto e preparado a viver de música atualmente? Quais são os estilos que você tem que realizar para você poder angariar fundos? É isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? Eu, particularmente falando, na nossa trajetória toda, a gente sempre foi um pouco questionado. Puta, mas qual é o estilo da banda? É uma banda que toca de tudo. Eclética. É uma banda que toca de tudo um pouco, entendeu? Só que é o seguinte, só que se eu não vou ter 1h30 de sertanejo, 1h30 de rock, mas você vai ouvir seus 20, 30 minutos de cada estilo ali, você vai ouvir.
Mas se você me contratar para tocar só reggae, uma banda não vai fazer só reggae. Não, só rock, só pop, só... Hoje o flashback hoje voltou o flashback. Tá lá, ainda tá em alta, tal, mas tem tempo. Toca passinho, música de passinho, ou aqueles pop rockinho que não sei o que, toca tudo. Então, mas a gente quer mais o passinho. A gente não quer tanto pop rock. Ou o inverso. Ou o inverso. Ou inverso. Então a gente fica meio assim. A gente tem agora, essa semana agora, a gente tem um baile, um flash night. A cidade chama Saltinho, é do lado de Piracicaba, é como se fosse Baté, São Carlos. Já fui. Então, Saltinho, a gente sempre trabalhou muito lá também. Estamos voltando agora um flash night. São um repertório de 3 horas, só flashback. E vai ter música de passinho, né, Cezinha? Vai ter de tudo um pouco. Entendeu? E essa moçada que está na linha de frente agora, eles são de uma geração que não era do flashback. Não. Tiveram dificuldade para tirar o flashback? Na realidade é o seguinte, adaptação. Aí houve todo um trabalho de captura de videoclipes antigos e disponibilizando para esse povo poder dar uma analisada no que é. Matou a pau. Entendeu? Aí o que acontece? Precisamos conversar bastante, orientar e, acima de tudo, torcer para que eles absorvam o que você está passando para eles. Mas, acima de tudo, eu falo para eles, gente, o detalhe é o seguinte, nós estamos dando referências de como era. Agora, precisa ter a sua verdade na história. Entendeu? Para nós aqui seria muito mais fácil. Isso, instantâneo. Com toda certeza. Mas precisa ser a sua verdade na história. Entendeu? Tenta elaborar um personagem aí que você vai vesti-lo e você vai chegar e vai dar conta do recado. Agora, é difícil você incutir na pessoa realmente que ele entenda, ou então que tome para si algumas atitudes que realmente os estilos a época propunha. Sim. É difícil, cara, mas se faz necessário. A pessoa que eu falo, gente, vocês têm que ser camaleões, cara. Tem que ser camaleões. Tem que ser camaleões. Entendeu? A gente está sempre tendo que... Você está cantando aqui, você tem que estar de olho no público. E eu ainda falo para eles, eu sempre toquei bateria e sempre conduzi repertório. A gente sempre soube as 2 primeiras músicas. Tinha uma música de abertura e uma música. Da segunda em diante, você já tinha a nossa metodologia era o movimento sempre... lá embaixo você já sabia o que tinha. Exatamente o que, sai do bloco tal, vai pro bloco tal, da música tal para tal. E o microfone de voz aqui e de comunicação aqui do lado, já em 90. E você fala para as pessoas, mas é sério isso? Sério. E aí só que era um outro detalhe. Nem todo mundo ouvia. Eu falava com uma pessoa, essa pessoa saia avisando as outras. Sim, eu vivi isso também. Entendeu? Mas é o seguinte, e eu acho que é justamente isso. O feedback que o salão te dá é o que eu acho que é o sucesso do evento. Sim. Porque você vai alinhavando o repertório de acordo com as suas necessidades e o que você vai sentindo do público. As formaturas. Questão do visual aí do painel de LED. A produção do painel de LED, as imagens lá. Muitas vezes é o que mais importa ali pro teu cliente, até do que a coisa da banda em si, né? A performance da banda, né? Em alguns momentos, né? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos é voltado. Utilizo também a infraestrutura hoje de painel de LED nossa para efetuar vendas também. Então eu oferto, além de ofertar o nosso trabalho artístico, a apresentação artística da banda, eu também acabo ofertando a infraestrutura que está incluída na nossa prestação de serviço, passando para ele, havendo a necessidade dele, de repente, utilizar alguma retrospectiva, alguma sequência de fotos, tal,
propagandas específicas, a gente tem uma infraestrutura onde ele pode utilizar também para poder estar usufruindo dos benefícios que a gente está ofertando, entendeu? E muitas das vezes é muito bem-vindo e a gente fecha também o pacote, entendeu? Em função disso, de você ofertar mais uma ferramenta para que o cara possa usufruir no evento dele. O que é mais difícil vender, assim, quando eu falo a dificuldade da venda, é o cara que é mais turrão, que é mais ali, quer ficar o tempo inteiro, não, mas dá uma exprimida, né? As prefeituras ou as empresas de formatura? Mais chorão? Ambos. Em determinadas circunstâncias. Diferença que a empresa de formatura fecha pacotes, né? Na realidade, as empresas de formaturas hoje, ela te oferta um número X de apresentações, por sua vez, querem que você cobre Y. Para tal, né? Você se incomoda em dizer às empresas que você presta serviço hoje? Pode falar? Ou tem alguma restrição? Não, na realidade, cara, a gente trabalha para as empresas que estão na pista da onda hoje em dia aí, entendeu? Pode falar? É a Ticomia, é a Virazon. Ticomia, Bauru, Virazon, Ribeirão Preto. É porque B2, Campinas. Estão espalhados por tudo aí, né? Tá? O estado inteiro. Isso, tá. E lá em Minas, as formaturas em Minas, quem que pega bastante? Não, Minas, por incrível que pareça, com formatura a gente trabalha pouco, trabalha mais com prefeituras, entendeu? Com muitas prefeituras, na realidade. Principalmente no quesito inegibilidade, né? Que é um processo de inegibilidade. Sim. Onde você presta o serviço dependendo única e exclusivamente da sua repercussão nacional. Sim. E reputação, onde você sai fora da concorrência, entendeu? É isso que é bom, né? Isso que é muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí você se alicerça de um trabalho diferenciado, onde que, puxa, une o útil ao agradável, né? A pessoa contrata você leva um trabalho diferenciado, leva um pacote completo, entendeu? E fica muito de boa. E Minas tem muita festa. Tem muita festa. Como São Paulo também tem muita festa. Cara, na minha trajetória aí de banda de baile, que foram aí uns 30 anos que eu fiquei no cenário, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Você talvez aí nos seus quase 40 anos já tenha feito 645, ou está bem próximo. Mas eu sei que eu passei por uns 600. Tenho certeza disso. Em Minas Gerais, Angelão, acho que perto de 200. Agora você, lá então, Minas tem 900 e poucos municípios. Com você. Eu acredito, Minas deve ter tocado que você me falou, uns 400 municípios. A gente já tocou muito mais em Minas do que São Paulo. São Paulo. Chegou uma época que o pessoal chamava a gente de mineirinho. Tá. Saía de sexta-feira, eu estava só segunda, cada dia numa cidade de Minas, numa cidade de Minas. Mas foi muito prazeroso, viu, cara? Muito legal, muito top, muito show de bola. Conta pra nós aí, porque isso tem banda, todas as bandas têm. Tem 3 situações. 3 situações, vamos lá. Todas elas vivem isso. Um fato bem engraçado, bem pitoresco aí, de alguma viagem, algum baile, alguma coisa bem engraçada ali que aconteceu inesperadamente, alguma falha ali que foi engraçada, que ficou marcada aí. Conta aí uma pra nós, pra gente dar risada. Você não precisa talvez nem dar nome aos bois, mas conta aí, tal situação assim. Puxa, engraçada, cara, não vou falar uma engraçada. Mas tem, né? Tem várias. Tem várias. É possível, em 40 anos não tem. Não, tem uma doida, cara, né? Aquela história que você tá cantando, se alimenta rapidamente, né? Aquela só você se alimenta rapidamente, entra para cantar e coisa e tal, fica desesperado. Então você está conduzindo um repertório e aí desceu o cantor e a cantora está ali. Aí você pesca um acontecimento no salão, vou dar um exemplo. Tá. Beleza, e coisa e tal. Você fala, cara, tá chovendo, tem uma goteira, vamos fazer pinga em mim, cara. Beleza, só que a cantora tá no palco. Aí você avisa, gente, vamos fazer um trocadilho aqui, a gente vai fazer pinga em mim agora, um exemplo. Tá? E se anuncia a música, cara. E o cantor vai lá tá no camarim, o cantor tá no camarim e foi no banheiro. Tá.
Aí o cara começa a cantar lá, oh, essa casa, Deus. E não vem no palco, entra ele, depois dentro do cantor. Isso aconteceu comigo. Então, que papelão, Isso né? aconteceu comigo na Babilônia. Isso acontece, cara, isso acontece. A gente tava tocando em um lugar que você toca muito, tem certeza? E eu tenho saudade de lá, Jacutinga. Puxa vida, Jacutinga. Como é que chamava a diretora lá, a loira lá? Sinaiá, né? Sinaia, alguma coisa Sinaia, assim. acho que é isso aí. Era uma figura, né? Nossa Figuraça, era. Figuraça. A gente foi tocar lá, né? E pegando uma sequência do repertório, até lembrei com o Rogerinho aí no outro pod que a gente fez aqui com ele, lembrei da história. A Lígia, a esposa dele, que é cantora, ia cantar uma sequência de Daniela Mercury, tava no auge do axé, né? Era 3, 4 músicas seguidas com a Lígia. Falei, agora eu vou pro camarim, vou dar uma respirada. Entendi. E o camarim dela lá, não sei se você lembra, tinha um sofazão gostoso. Sentei lá no sofá, relaxado, a Lígia cantando a música dela, eu cueca e meião, sossegado. Rapaz, de repente, do nada, essa Lígia entra no camarim com tudo. Vai, Ângelo, vai, eu mandei pular, eu tô insegura, eu não vou cantar tal música, vai entrar a sua. Falei, cara, mas como é que eu tô aqui? Não, é a sua. E tava estourando, Odum tá rico, Odum tá pobre. Entrou um Angelão no palco de cueca e meia, velho. Eu não era desse tamanhão que eu tô aqui hoje, né? Mas nunca fui pequenininho. Os caras acharam mais barato, porque o Odum, os caras já ficavam meio que pelados mesmo. Entendi. Só faltou fazer os desenhos dos caras lá, sabe? Negão, negãozão, né? De cueca e meião. Odum tá rico, Odum tá pros caras. Que isso, né? Que isso, os caras adoraram. Mas aí eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar cantando dentro do camarim? Nem pode. Né? Sabe? Então era essas tiradas, né? Que era legal do baile, né? Das bandas de baile, né? Muito legal. Essas sacadas, né? Teve o dia que eu caí dentro da piscina também, em Socorro. Meu Deus. Fazendo araqueto. Aí a tábua aqui, a ripa do palco, simplesmente deu aquela envergada. Entendi. E desce um gelão com a ripa, tudo pra piscina. Porque o palco tava na beira da piscina. Continuei cantando lá, nadando e cantando. O povo, só que de novo ficou de um jeito que o povo achou que era uma brincadeira da banda. Entendi. Ninguém percebeu que foi um acidente. Você tem que ter essas. O povo não tá lá, você não pode dar na cara que deu alguma coisa errada ali. Você tem que manter a cena, né? Manter o glamour. Manter o glamour. Moedão lá, tudo, com o microfone Tá aqui, certo. nadando e. Ei, Foi um barato, puxa, entendeu? que legal. Tem, mano. Agora, teve alguma assim, muito triste? Triste, cara. Alguma situação, talvez não no palco, mas durante a viagem. Triste, presenciaram uma algum acidente. Teve um pequeno lapso. A gente trabalhava com as escadarias, né? Não sei se você lembra, que tinham um patamar bem alto assim. Sim. O pessoal, para onde os dançarinos e os cantores subiam nas escadas, para poder para ficar um pouco mais elevado, né? Foi uma época que muita gente investiu nessa infraestrutura de cenário, e uma das nossas dançarinas caiu de cima e caiu de cabeça. Não, e caiu e quase se machucou, bateu a perna, não, esfolou, por pouco não quebrou a perna, e caiu de uma altura de 2 metros e pouquinho, que era alto, né, cara? Esse dia aí deu um medo geralzaço em todo mundo. Outra coisa que aconteceu comigo agora, lá em Prince, Boate Prince, em Bauru. Sim. Tocando, lá das antigas, eu passei um final de semana muito ruim, muita dor de barriga, entendeu? Muita náusea e tal, pra fraco, pra caramba, era uma domingueira. 8 horas começa, domingueira. Lembra das domingueiras, né? De repente era bom e ao mesmo tempo cansativo pra cacete. De repente a banda tocando, de repente sumiu o ritmo. Caí pra trás, desacordado. Olha aí isso. pegou o pessoal me acordando, me levantando, cara, ruim. Já coloquei o banquinho da bateria, voltei a tocar, falei, nem notava, cara.
Cara, doido. Só Eu tenho uma dessa com você mesmo, do Rato, né? Batera, né? Nossa senhora. Onde o Rato se encontra? Infelizmente, não tá numa situação muito bacana, não. É mesmo? Não, cara, não tá. Puxa, meu irmão... Mas tá aqui em São Carlos? Não tá. Tá fora. Tá internado numa clínica. Puxa vida. Aí pra tentar se reabilitar, infelizmente. Puxa. Baita de um músico, um ótimo restaurador de imóveis. Entendi. Imóveis coloniais, tem um talento fora do comum, mas infelizmente deu um pipoco aí. Mas ainda bem que ele mesmo pediu, ele mesmo foi atrás de ajuda. Entendi. Tá tentando aí se restabelecer. Se Deus quiser, ele vai conseguir. Se Deus quiser. Ele é gente do bem pra caramba, é um ser humano fantástico. Trabalhamos alguns carnavais juntos. Então, o Rato, o Vitrine ainda, nossa, você lembra do Vitrine? Lembro. Né? A gente foi fazer Luau da Federal. Primeira vez que a gente pegou um mega palco, mega som, tudo, a gente tava vislumbrado, a gente tava todo feliz, né? O Angelão tinha um microfone de plástico pra ensaiar na época. Primeira vez que eu dei de cara com um chur na minha vida e tal. A gente tava, né, extasiado ali com aquela coisa. Uma puta de uma batera, né? Depois eu vinha Arnaldo Antunes, que ia vir depois da gente. Então você imagina. E aí a gente foi abrir com um track do Paralamas. Entendi. Abertura nossa. E o Rato todo empolgado. E joga prato aqui, né? Não sei o que. Eu lembrei dele a hora que você falou. Ele ali todo feliz. De repente ele... Caiu, velho. Caiu do palco, mano. Puxa vida, cara. Aí ele queria voltar pro palco. O segurança não viu que ele tinha caído. Não deixava ele subir. Deixa eu subir. Não, a banda tá tocando. Eu sou da banda. A banda já tá tocando. Então olha lá se tem alguém na bateria. Sou eu caí da bateria. Que doideira, cara. Olha só que passagem, cara. Tem vários, cara. Tem muita coisa engraçada, sabe? Muito e legal. tem triste também. Tem acidente na estrada, sabe? Com a Free Band. A gente pegou uma vez. A gente foi tocar ali em Taquarituba, do lado de Avaré. Sim. E em Avaré, quando a gente tava cruzando antes da estrada, ter toda essa reforma que teve agora, quando era pista única, você passou muito ali, com certeza. Não sei se você lembra de um trevinho lá que era meio mal feito mesmo. O cara, acho que deu uns 30 segundos de branco nele, de bobeira. Ele passou reto e entrou na frente do ônibus da banda, velho. Santo Deus. Caixa. Nossa, foi uma das coisas mais horríveis assim que eu vivenciei em banda, sabe? Foi bem chocante. Foi feio. Eu tenho uma desse tipo, indo pra... como é que chama aquela cidadezinha ali do litoral, cara? Caraguá. Paraná o quê? Paranapanema é Paranapanema. Aqui embaixo. Não, é aqui embaixo. Paranapanema, perto de Avaré. Paraibuna. Paraibuna. Lembra do Prince? Sim. Indo para aquele ladinho ali. E a gente pegou uma serrinha, estamos indo. De repente vem um Fusquinha. Um Fusquinha entra debaixo do ônibus. Do ônibus de vocês? Do ônibus. Mas só que, como era serra, o ônibus estava indo bem devagarzinho. E de repente, se Fusca sai do nada, vira e entra debaixo do ônibus. Meu pai. Meu Deus do céu, mas só que ele tinha acabado de entrar na pista. Mano, de repente esse cara me abre a porta, cara. Começa a sair galinha, começa a sair pato, cara. Começa a sair um monte de ave de dentro do carro do cara. Milho pra tudo quanto é lado, cara. Meu, que comédia foi aquilo, cara. Que comédia foi aquilo. Mas o cara ficou bem? Não, ficou bem, mas levou um baita de um susto tremendo. Ele estava um pouco alcoolizado, mas o barato, cara, aquele galinho e pato dentro daquele Fusca, cara, cheio de milho, cara, sem o banco de trás, só pato. Então eu vou te contar uma bem engraçada também, ó. Free Band, o ônibus do seu Toninho Morales, o Nelson, que tinha lá, né? A gente voltando de madrugada de Bitinga. Aí chegou aqui onde tem a Embraer, aqui em... Gavião Peixoto. Gavião. Chegou em Gavião, deu pau no ônibus. Aí ele foi encostar e naquela época tinha vários ônibus rurais ali do pessoal que ia fazer colheita de laranja. Ele pegou e encostou no meio dos caras. Aí de madrugada sai ele, o Kiko, o motorista, para tentar achar alguma oficina, algum mecânico, alguma coisa. De madrugada sai os dois a pé. Ele tinha um monte de correia lá do ônibus, só não tinha que precisava, que deu pau.
Aqui precisava não sempre tinha. Aí saiu o seu Morales e o Kiko com a correia na mão lá e pra procurar alguém. E largaram a porta do ônibus aberta. E a gente dormindo lá, tá, vamos dormir. Cara, tomamos um puta de um susto, irmão. Daqui a pouco começou a entrar um monte de gente no ônibus. Os caras achando que era o ônibus da turma de... que ia colher laranja, da colheita de laranja. Puxa vida. Aí virou comédia, né? Aí virou comédia, né, cara? Meu Deus. Aí, a hora que o seu Toninho voltou, ó, pode escrever rurais aí, tira esse negócio de internacional free band aí, põe... Tá desfazendo do meu ônibus, rapaz. Aquele jeitão dele, né? Aquele jeitão que ele tinha, né? Puxa, mas foi engraçado, sabe? Puxa, Teve vários, cara. Tem muita coisa tem engraçada. muita passagem. De bate pronto, assim é meio delicado, mas é muito top, cara. Teve uma outra vez, cara, essa foi acho que foi com o Rogerinho, foi o Rogerinho. Nós fomos tocar uma formatura em Sorocaba. E exemplo do que tem aqui, o clube lá na época, tinha o clube de campo e o clube social. Mandaram na ocasião lá o Rogério pro clube social. Mano, depois estava tudo pronto praticamente. Era no outro. E a outra banda teve que as duas bandas desmontar tudo. Nossa. Até a gente que era músico teve que entrar no meio lá, ajudar a desmontar, carregar, não sei o quê. Isso aí foi fera, velho. Tem loucura, tem dessas, loucura. né? Tem dessas. Não tem como. Não tem como. César Cass, Quinta Avenida. Qual o legado que você está deixando, que o Quinta deixa para a música, para a cultura de São Carlos, mesmo não tendo talvez o reconhecimento que você gostaria que a cidade lhe devolvesse em termos de Quinta Avenida, mas fica um legado. O que você tem a dizer sobre isso? Com relação a São Carlos, eu sou grato por tudo que nós conquistamos aqui dentro, entendeu? Podia ter algum outro detalhe, mas até poderia, mas, cara, de boa, sabe? De boa, tranquilo. Mas deixamos aí um trabalho de algumas pessoas sérias, pessoas comprometidas com a arte. Sempre falo e gosto de frisar, dentro do nosso segmento, dentro da nossa proposta. É isso que eu sempre friso, entendeu? Porque para mim, a música está além de qualquer horizonte aí, cara. De uma maneira ou de outra a gente tem a possibilidade de... A arte, né, cara? A arte não tem como. Então o que acaba acontecendo? Dentro da nossa proposta, dentro da nossa trajetória, a gente sempre se esforçou para tentar fazer o melhor do que a gente pôde, entendeu? E eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa que acredita que a gente atingiu os objetivos. Ainda hoje, dia 2 de dezembro, agora fiz 60 anos. Aí não parece, hein, velho? Tá mais novo que eu. Viu? Fiz 60 anos agora. Mas, cara, e ainda acredito, viu? Acredito que a gente ainda tem alguns anos aí pela frente ainda. É isso que eu te pergunto. Me estimulo muito ainda, cara. Não vejo a hora de chegar ao final de semana. Tem uma coisa que é muito, muito legal, que eu tenho necessidade de rever os amigos, fazer novas amizades, estar na estrada, estar levando para algumas pessoas a informação, está levando alegria, está levando música, está levando alguma coisa a mais. Falo muito em energia, que a gente possa levar as energias positivas para as pessoas que necessitam, entendeu? E nos nossos eventos, particularmente falando, graças a Deus, a gente sempre foi amparado, cara, por uma energia muito positiva, sabe? E a gente sempre entregou o que a gente sempre se propôs. E como é que tá o pique de Duda e Lela nessa história toda nos palcos? Então, Duda e Lela, na minha modesta opinião, para mim são exímios músicos, entendeu? Dentro da nossa proposta, realmente. Porque eu não aguento mais viajar, cara. Então, eu acredito que eles... Eu tiro o chapéu para vocês. Então, velho. Mas eles têm algumas ressalvas, entendeu? São muito profissionais, são muito categóricos. Viajam porque realmente têm o compromisso. Sim. Se porventura
você fosse perguntar para ele, não, acredito eu que um ou outro, tanto um pouco mais o Lela, sei lá, ele é um pouco mais caseirão, mais tranquilo, ele viaja porque tem obrigação. Agora porque, o Duda... Não, o Duda é uma pessoa que parceiraço também, mas tipo o seguinte, não vejo nele algum empecilho de viagem, assim como eu vejo no Lela. O Lela é mais tranquilo, mais tal, papapá. Então, mas o Duda do jeito que vai. Vai lá, na minha modesta opinião. Vai que vai, vamos que vamos, estamos juntos. Manda um beijo pra eles. Acontecer. Será dado. Beijo E aí nós estamos aí, cara. Essa é a pegada, sabe? Mas você já se preocupou, assim, talvez a palavra não seja preocupação, mas você já pensou numa possibilidade de alguém, você preparar alguém para ir dando continuidade no que você faz, aí te acompanhar, te ajudar, uma hora você ter que tirar um pouco o pé do freio e lapidar alguém aí, ou isso não passa pela sua cabeça? Como que é? Atualmente não temos ninguém que possa me substituir, por incrível que pareça, entendeu? Os meus filhos já se encaminharam em outras profissões, apesar de ambos serem músicos também. A Beatriz toca teclado, o Vitor toca percussão, bateria, mas então estão em segmentos totalmente à parte da música. Da administração musical. Entendeu? E de repente estamos fadados a ter um até breve, né? Mas nunca passou pela tua cabeça, então, de pensar nisso, de colocar alguém para ir preparando alguém para dar continuidade? No momento, não. Até o momento, não. E vou ser muito franco com você. Do jeito que as coisas se caminham, estão se caminhando, eu acredito que... Não vai ser necessário. Não sei se não vai ser necessário, mas até então não tem essa pessoa ainda, por incrível que pareça. Entendeu? Porque, cara, o meu maior medo é tudo isso, esse mundo fantástico de vir a acabar, né? Eu tenho medo disso, sabia? O mundo da música nosso aí, dessa coisa da gente, porque, ó, nem um flashback, é o que tá a onda do momento junto com outras coisas. Mas daqui a pouco vai passar, cara. Não, com certeza. Né? Com certeza. Vai passar, como tudo passa. Tenho conversado bastante com o Lela e o Duda, e a gente tem um ou dois projetinhos também que caminham na contramão de direção do que a gente sempre apostou. Muito em função de se perpetuar no segmento de entretenimento, mas voltado para essa moçada de hoje. Então, tipo, veio do pó, volta ao pó. Por exemplo, você começou lá atrás em dupla com o Duda, trio, quarteto, aí... Mas você já tá... Será que é isso que eu captei? Você já tá tentando, junto com os meninos, preparar aí uma situação, uma possibilidade de customizar. Fazer uma coisa menor. É isso? Isso é uma possibilidade, mas também eu tenho uma segunda alternativa. Um power trio, entendeu? Com os dinossauros. Só que aí não sei se a gente teria longevidade com isso. Mas o que na realidade a gente conversa é um projeto para uma administração e uma produção de um projeto com jovens. E a gente moldar essa caminhada. Produzir um show mesmo, entendeu? E ter as pessoas certas para que possam dar continuidade nisso aí. Entendi. A gente administrando, a gente produzindo e administrando, e à frente ser tomada por alguns artistas atuais. Uma moçada mais jovem. Tá. Entendeu? Esse é um projeto que está bem adiantadinho. Ah, legal. Entendeu? Bem adiantadinho. Você é um cara que está sempre... Eu te considero um visionário. Você, Maurinho, eu acho vocês visionários. Vocês sempre estão olhando ali à frente, já se preparando para o que virá à frente. Na realidade, Ângelo, é bem básico isso. A gente tem os contatos,
a gente tem uma noção do mercado. O que a gente precisa fazer justamente é o que não aconteceu ainda. A gente precisa sentir, filtrar e dividir com as pessoas que a gente vai apostar realmente o projeto. Tá. Investir em algumas pessoas que tenham lenha para queimar, entendeu? Mas que estejam, de uma maneira ou de outra, se identifiquem com a nossa proposta, estejam dentro de um contexto, entendeu? Ou então, um outro detalhe muito básico, contratar artistas para que a gente possa administrar as carreiras. A inteligência artificial te preocupa no segmento? Ou você acha que ela veio para ajudar mesmo? Eu acho que veio para ajudar. Não vai interferir negativamente? Então, na realidade, sempre tem os prós e os contras. Mas eu sempre tive comigo o seguinte: você tem que olhar pelo lado positivo. E usar o positivo. E usar o positivo em pró, lapidar o positivo em pró. Ah, mas tem os negativos. Tem os negativos, mas você tem que estar sempre visualizando, você tem que estar sempre buscando alguma coisa a mais, alguma coisa que tenha, que você detecte que o mercado necessite, entendeu? E puxa, hoje em dia, teve uma explosão de MCs, né? E invariavelmente, se você produzir um MC hoje com algumas pitadas especificamente de infraestrutura com relação à parte coreográfica, com relação ao mise-en-scène da história toda, eu acredito que se você conseguir criar um produto com essas nuances aí, com essas características, você consegue e ter automaticamente clientes para ofertar. Eu acredito que muitos dos clientes que confiam no trabalho do Angelão vão continuar consumindo de uma outra forma. Mas vão dar oportunidade para que você mostre o produto. Agora, se o Ângelo lapidou esse produto de acordo, com toda certeza, ele está fadado ao sucesso. Entendi. Meu querido, tem algo que eu posso ter deixado de perguntar para você, que você gostaria de enfatizar? Sinta-se à vontade, a gente vai ter que fechar. E eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Eu só tenho que agradecer esse bate-papo muito feliz. Aqui, entendeu? Tudo vira podcast, é isso. Só te agradecer realmente por ter lembrado da nossa trajetória. Importante, entendeu? Eu acho que a gente precisa valorizar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Como você mesmo disse, às vezes chamam de mineirinho, mas o nome de São Carlos que vocês levam lá fora, né? É importante, cara. Eu acho que a gente tem que valorizar e assim, tanto de tempo que eu te conheço, a pessoa, o profissional que eu admiro pra caramba, eu não podia deixar passar, sabe? Então, acho que é bacana quem tiver a oportunidade de te conhecer, que ainda não te conhece e tal, vislumbrar, conviver um pouco com você, que vai aprender muito. Você é um cara que sempre tem muito a ensinar. A gente tem que prestar muita atenção em você. Você é um cara diferenciado. Eu agradeço as suas palavras, mas na realidade toda, o que eu sempre peço, cara, a Deus é saúde e oportunidades. Saúde e paz, né, que a gente precisa ter. Aí o resto a gente conquista. Para que a gente possa caminhar, tá? Agradeço o convite. Espero que o programa, o podcast aqui, tudo vira podcast. Se torne que tudo vire podcast. Tudo vire podcast. Você tem um sucesso absoluto, como sempre teve, graças a Deus, né? Na sua trajetória. E que a gente possa, em breve, estar fazendo um som em algum lugar. Vamos fazer algum barulho junto qualquer dia aí, brincar. Estou me permitindo a te acompanhar, tá vendo? Puxa vida, que privilégio, hein? Não é pra qualquer um, viu, gente? Tenho certeza, porque o mano aqui ele é seletivo, além de tudo. Mas só agradecer imensamente aí, tá bom? Tá bom. Eu também tenho muito mais que agradecer do que você, por ter aceito o convite de estar aqui. Felicidade, sucesso sempre, saúde
e... Como é que é? Razão e Emoção. Sob medida para o seu evento. Sob medida para o seu evento. E Quinta Avenida, você ainda passará por ela. Quinta Avenida, você ainda passará por ela. Pode ter certeza disso. Valeu, gente. E até o próximo Tudo Vira Podcast. Abração para todos aí. Salve, salve.